Deixa eu chutar. Vamos lá, chuta aí. Lisca doida do Vascão. Lisca doida e a Isa doida. Um, Vamos dois, lá, três Isa. e... Ah, foi certinho. Ei, vai embora não, vem cá. Oi. Vamos lá, hoje é dia do amigo. Sim. E você, minha amiga? Sou. Então abaixa um pouquinho que você vai ganhar um beijinho. Aqui, beijinho na testa. Ai, que delícia. Feliz dia do amigo. Tchau, minha amiga Isabelle Benito e turma do SBT Rio. É isso! Lisca doido é o novo técnico do Vasco da Gama. O anúncio foi feito no fim da manhã de hoje. Marcelo Cabo foi demitido na tarde de ontem. Portanto, está confirmado. Você que está começando a assistir programação esportiva agora, estava ligado aí no nosso querido SBT Rio com a Isabelle Benito, saiba! Lisca doido é o novo técnico do Vasco da Gama. Você quer mais detalhes? Então assiste aí na nossa reportagem. Olha lá, o Vasco aqui, o Vasco, olha lá. Em vídeo divulgado pela TV do clube, o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, explicou os motivos que levaram à demissão de Marcelo Cabo. Teve um trabalho dia a dia aqui, a todo tempo, em tempo integral, para que a gente conseguisse melhores resultados, o que a gente entende nesse momento que não foi possível. E por isso a decisão pela saída. O treinador deixou o clube após ter chegado em março. Foram 29 jogos sob comando dele, com 13 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Atualmente, o Vasco é o 8º colocado da Série B. Junto com ele, também deixam o clube o auxiliar Gabriel Cabo e o preparador físico Thiago Melser. Os próximos treinamentos serão comandados por Fábio Cortez e Daniel Félix, ambos da comissão técnica permanente. Quem comanda o time no jogo de amanhã contra o CSA é o treinador do Sub-20, Alexandre Gomes. Vamos lá participar com a gente pela hashtag SBT Esporte Rio ou Jogo da Velha SBT Esporte Rio, Twitter de todas as torcidas, de todas as bandeiras. Você, vascaíno, gostou da contratação de Lisca doido? Você, torcedor de outros clubes, agora vai secar o Vasco mais do que nunca, porque acha que Lisca doido vai fazer qualquer doideira lá e afundar o Vasco ainda mais? Participe com a gente, você participa daí e a gente registra daqui. Hoje, 2 vascaínos na tela. Primeiro, boa tarde pro meu querido Pedro Certezas e os vascaínos. Boa tarde, Casimiro, e boa tarde, Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, não é esse? É esse o nome dele? Muito bem, Lucas Pedrosa, ele que tem um canal lá bacana, é um cara super bem informado sobre o que acontece lá dentro do Vasco. E já manda logo aí as informações que você tem, como é que foi esse bastidor aí da chegada do Lisca no Vasco da Gama, Lucas. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde aí, meus amigos também, Cazé, Pedro Certezas. Para mim é um prazer estar participando aqui, primeiramente. Obrigado pelo convite. Cara, o Vasco agiu rápido, né? O Vasco agiu rápido porque fez a demissão do Marcelo Cabo num momento até que as pessoas não esperavam que o Vasco faria aquilo. Ele foi para a coletiva, estava caminhando normalmente e na tarde foi essa surpresa. E, ao mesmo tempo, o Lisca doido já era um desejo antigo da diretoria, inclusive, essa é até uma informação, porque o Lisca era a primeira opção do Vasco. O Vasco procurou o Lisca no início da temporada, quando ele ainda estava no América. Mas por ter um compromisso com o América Mineiro, o Lisca não aceitou, e aí o Cabo veio para o Vasco da Gama, e agora a diretoria consegue realizar esse desejo. O Alexandre Pássaro, inclusive, já foi encontrar o Lisca, já tem foto ao lado do Lisca, e é um treinador que chega até o final do ano. Fez uma belíssima campanha com o América Mineiro na Série B do ano passado, não foi campeão por causa de um gol, saldo de gols, empatou com a Chapecoense e a Chapecoense teve um gol a mais, mas é uma expectativa aí do tal do hospício da colina, né? Do Lisca conseguir fazer um bom trabalho e fazer justamente o que o Cabo não estava conseguindo fazer, entregar resultado. O grande objetivo do Vasco na Série B é subir, independentemente de como seja. Tem que subir. Ô, Casimiro, os antes, né, os torcedores dos outros times estão dizendo no Twitter que o sujeito tem que ser doido para assumir o Vasco. É uma piadinha aí que o pessoal das outras torcidas está fazendo. Mas, ô, Casimiro, boa tarde a você. Lisca doido, vai dar jeito. Eu tô sentindo que agora vai, hein, Casé? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Pedrosa, Pedro Certezas. Cara, assim, eu agora botando o pezinho no chão, eu fiquei feliz na hora, obviamente, porque, cara, do jeito que tá conduzindo o futebol, do jeito que a gente vê a situação, por exemplo, do Botafogo, a gente vê a situação do Vasco, do Cruzeiro, e aí a gente vê de um lado o Botafogo falando, ninguém quer vir, o Cruzeiro veio o Mozart lá e não dá certo. Eu fiquei com medo, cara, sinceramente, porque tem Alberto Valentim no
no mercado. Chamusca. Ontem saiu notícia que o Vasco tinha como opção o Chamusca, eu achei inacreditável. Então assim, eu falei, cara, quem vai chegar? E aí o Vasco, na minha opinião, assim, foi bem, agiu rápido, eu acho que isso é o mais importante. O Vasco tem pressa, o Vasco precisa dar tempo pro Lisca começar a trabalhar, ele obviamente não treina contra o CSA, o Pedrosa pode informar isso melhor, mas acho que é o interino, né? Alexandre Gomes, técnico do Sub-20, vai comandar contra o CSA e o Lisca já começa a trabalhar na sexta-feira, já vai comandar o time contra o Guarani no sábado. Ou seja, então, já chega botando a mão na massa. Ô Pedro... E o Vasco tem uma sequência positiva, hein, Daniel? Assim, de jogos. Porque já pegou, acho que o mais cascudo é o Guarani e o Botafogo. Pegou os 3 primeiros aí agora. Dá pra pontuar legal, pegou os 3 primeiros. Assim, o Marcelo Cabo, em questão de aproveitamento de ponto, matematicamente, ele foi demitido no seu melhor momento, né? Ele fez... Cara, ele teve 13 vitórias... Pontos. Ele teve 13 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Não é um aproveitamento péssimo, cara. Assim. Não, mas é porque não dá pra não ser... É porque não ser péssimo não é bom. Na Série B não é bom. Sim. Então, assim, ele tava no melhor momento de aproveitamento de ponto, mas o futebol do Vasco não evoluía. Isso era notório. Quem assiste o jogo do Vasco sabe que o Vasco continua com os mesmos problemas, com os mesmos erros e as mesmas teimosias do Marcelo Cabo. Então, tamo junto, valeu. Só pra gente comentar também sobre a demissão do Cabo, né? Porque foi tudo muito rápido, né? Então não dá pra gente falar. Mas, enfim, bora que bora. E o espírito tá colhendo, não tem jeito. Pedro, o Vasco consegue equacionar um problema de uma maneira diferente do Botafogo, que demitiu o Chamusca, não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C, não tem plano Z, e o presidente diz que ninguém quer assumir o clube. O Vasco, no mesmo dia, né, com intervalo de poucas horas, demitiu ontem lá o Marcelo Cabo e hoje já anuncia, na hora do almoço, o Lisca, que já estava na agulha para entrar ontem, inclusive. Ou seja, um técnico de Série A chegando para assumir o Vasco, ao que tudo indica, né, Pedro? Cara, e assim, mas em relação ao Lisca, eu não consigo culpar a diretoria do Botafogo, porque o Botafogo ofereceu o que o Vasco ofereceu. O Botafogo foi ao limite. O Thiago Veras, da Tupi, falou que o Botafogo fez 3 propostas pro Lisca, inclusive a última ultrapassando o que o clube pode pagar. Então, assim, eu acho que, querendo ou não, o Botafogo fez o esforço que conseguia fazer ali, mas o Lisca preferiu ir o Vasco. Agora, ele ter preferido o Vasco, aí tem culpa da diretoria. Porque o sucateamento que a gente vê no Botafogo é, obviamente, culpa da diretoria. Então, não é culpada, vamos dizer assim, na decisão do Lisca, mas é culpada na decisão do Lisca, entendeu? Mas, Pedro, difícil. Aí eu vou até rolar essa bola pro Thiago pelo seguinte, até onde a gente sabe, já havia, o Lucas, perdão, já havia um namoro antigo do Lisca com o Vasco. Né? O Vasco havia tentado a contratação do Lisca quando ele renovou lá o contrato com o América Mineiro. Então, assim, ficou aquela coisa no ar e o namoro virou casamento. O Lisca não tava com pressa, né, Pedrosa? Mas eu vou falar o seguinte, ó, eu vou ser sincero. Irmão, olha pra tabela. Olha pro elenco do Vasco e olha pro elenco do Botafogo. O Botafogo hoje tem 13 pontos, o Vasco tem 18. Beleza, o Botafogo tem um jogo a menos. O Lisca tinha uma proposta do Emirados Árabes. Inclusive, foi até um áudio que ele falou comigo ontem. Ele disse que estava esperando essa situação. Mas, obviamente, o Pássaro, que já tinha entrado em contato com ele, com o Jorge Machado também, que é o empresário dele, já tinha uma conversa ali, entrou em contato com ele. Tanto é que o Pássaro, no pronunciamento, ele já falou, em breve a gente vai anunciar o técnico. Já estava uma coisa engatilhada. Só que assim, a gente não pode também tirar, só colocar a culpa na diretoria do Botafogo e tirar a questão da escolha do Lisca. O Lisca escolheu o Vasco, a verdade é essa. Não tem outra conversa. Verdade, ele escolheu Pedrosa. treinar o Vasco. E eu vou dizer um negócio pra vocês aí, eu tô levando muita fé no Lisca, no Vasco, hein? Vamos pro Twitter, porque o pessoal tá participando na hashtag SBT Esporte Rio. Cazé, pra Série B, o Lisca parecia o melhor nome. Pensando no acesso pra... Calma, Ian Bastos. Pensando no acesso para a Série A, onde nunca teve um trabalho consistente, já teria que buscar um outro técnico. O cara tá pensando nessa. Esse aí tá confiante, o Casimiro. Não, isso aí é legal, esse torcedor. Cara, assim, é o que a gente falou, assim, ontem foi muito debatida essa questão até em rede social, de ser a Série B mais difícil da história. Eu acho que ela é a mais difícil, isso não significa que ia ser a melhor tecnicamente. Eu acho que o importante é subir. Subiu, amigão. Aí você começa a planejar. Assim, a gente está falando muito em planejamento, a gente está falando muito em projeto, em resgate, em salvar os clubes, mas tem que subir, cara. É muito urgente isso. Quando você chega na Série B e cai na real,
que não é tão fácil assim, que não vai ser o bicho-papão, que não vai ter um aproveitamento fantástico, você começa a se preocupar com o agora. E o futuro você vê no futuro. Então, assim, eu concordo essa questão do Lisca não ter nenhum trabalho consistente na Série A, mas, cara, eu quero que ele tenha um trabalho consistente na Série B. Suba o Vasco. Chegou ali no final, aí a gente vê se sobe lá e renova, depois a gente vê, né? Exatamente. Olha só, o Pedrosa, a situação aqui é a seguinte, o Vasco acertou também, teve outra negociação, além da negociação do treinador, teve outra negociação. O Vasco acertou o empréstimo do centroavante Thiago Reis, ao Confiança de Sergipe, aos 21 anos, o jogador permanecerá na equipe sergipana até o final da disputa da Série B. O Confiança arcará com o salário de Thiago Reis. O acordo entre os clubes estabeleceu ainda que o atleta não poderá enfrentar o seu agora ex-time, o Vasco. É bom ele não enfrentar, ô Pedro Certezas, o Vasco, quer dizer, ocorre esse risco da lei do ex aí, com o Thiago Reis? Aí é maldade sua, né? Eu não sei qual a opinião dos vascaínos, eu achava que esse moleque ia ser útil pro Vasco, não? Não entendi. Ele surgiu bem, né, quando ele escolheu os primeiros jogos. Do vascaíno? Quer opinião? Vai. Não vai gostar. Vai, manda. Cara, com todo respeito ao Thiago Reis, conheço o Thiago Reis, cara, ele tinha muita expectativa, de fato, ele na base ele foi muito bem. Ele fez 3 contra o Bangu no estadual. Ele chega no profissional muito bem, ele faz um gol contra o Flamengo ali na final, que foi o gol do Arrascaeta até, que o Arrascaeta faz o gol no último lance, lá nos últimos lances. Até ali, cara, a torcida do Vasco estava de fato apaixonada por ele, estava entregando. Mas, assim, é notório como o Thiago Reis tem um problema grave na questão do fundamento. Cara, ele tem fundamentos que o Thiago Reis não domina. Não é questão de ir mal. Assim, ele tem um passe muito ruim, ele tem um domínio de bola muito ruim. Então, isso acabou desgastando muito. Sempre que ele entrava, ele deixava a desejar. Então, assim, eu acho que ele pode evoluir no Confiança. O futebol, não dá pra gente decretar a aposentadoria de ninguém, ainda mais um garoto, pô, 21 anos. Ô, Cazé, o cara tem fundamento ruim, ele pode evoluir no Confiança. Ô, Pedrosa, o Cazé acabou com o cara aí. Diz que o cara é ruim de bola, o cara não tem fundamento bom. Ô, Pedrosa, o que o cara tem de bom? Não, eu acho o seguinte, cara, você jogar no Vasco é uma coisa, jogar no Confiança é outra, irmão. Você tem um peso diferente. O Thiago Reis, indo pro Confiança, pro empréstimo, é o melhor dos mundos pros dois, tá? Ele não conseguia entregar o que ele precisava entregar no Vasco. Ele não era um reserva imediato, que não chegava nem na metade do cano. Mas, ao mesmo tempo, foi o que eu disse. Eu acho que você, jogando no Confiança, você tem, cara, a expectativa da torcida do Vasco ainda, que tem um problema, ao mesmo tempo que eles conseguem exaltar o moleque da base como se ele fosse um craque, eles também conseguem diminuir como se ele fosse nada. Entendeu? Então, assim, o Thiago Reis, na minha opinião, vai ter uma oportunidade de jogar num time sem pressão e poder também apresentar o futebol dele. Eu acho que vai dar um jogadoraço, que vai voltar a um clube de elite da Série A, por exemplo. Acho que não. Acho que talvez pro Vasco mesmo não serve, mas sendo muito sincero. Porque não é só o que o Casimiro falou, não. O Thiago Reis hoje tem 20, 21 anos, é lento, continua sendo um jogador lento para a idade dele. Era o auge dele, ele deveria estar correndo tudo. Ele não consegue correr. É bom no cabeceio, sabe até fazer gol, mas... O futebol de hoje, né, Pedrosa? Não dá pra ser lentão assim. Não dá, pô. É loucura, pô. E outros moleques da base, Pedrosa, há controvérsias, atropelaram, né? O Edu do Brusque, que passou pelo Botafogo, teve passagem de categoria de base do Botafogo, é o artilheiro da Série B, é lentão. É tipo o Rafael Moura. Mas ele é bom. O fundamento dele é muito bom. A finalização dele é muito boa, o passe dele é muito bom, a visão de jogo dele é muito boa, o pivô dele é muito forte. Sim, mas ele não vem de fora da área. Se tu der uma bola pra ele fora da área e falar, vai, meu filho, ele não vai, o Casimiro. Contra o Botafogo, ele pegou a bola de fora da área, virou lá pro outro lado, o cara cruzou, ele cabeceou na trave, foi o gol do Brusque. E o segundo gol dele, ele vai de fora da área e faz o gol na entrada da área. Assim, o fundamento... E o Edu é mais velho, tem 7 anos a mais do que o Thiago Reis. Eu acho que, assim, outros garotos da base acabaram atropelando o Thiago Reis aí nessa parada. Eu acho que o Arthur, por exemplo, hoje é um moleque que o Lisca, por exemplo, pode tirar muito dele. E perdeu espaço. O Thiago Reis perdeu espaço, não tem como. Olha só, deixa eu mandar um grande abraço pra tropa do Pedrosa. Ô, Pedrosa, a tropa do Pedrosa tá chegando pesada aqui no nosso Twitter. Chama o Twitter aí, olha aí, ó. Esse aí é da tropa do Pedrosa. Dá pra esperar um futebol melhor com o Lisca? Qual será o estilo que ele implantará
no Vasco? Pergunta o Matheus Pior não Pacheco. tem como, hein? Alô, galera do Pedrosa, pode chegar, avisa pra todo mundo aí que nós temos o SBT Esporte Rio aqui de segunda a sexta, depois do SBT Rio. 1h da tarde, pelo menos é o que diz oficialmente, né? Pode ser 1h10, pode ser 1h05, é verdade, depende do tamanho do SBT Rio, mas depois do SBT Rio tem sempre gente aqui. Valeu, tropa do Pedrosa. Ô, Pedrosa, responde aí pra tua tropa e pra todo mundo aí. É como o Cazé falou, pior que tá não fica, irmão. Pior do que tá não fica. Calma, Pedro. Calma. Cara, você olha sinceramente, é porque a gente tem que analisar no contexto geral. É o 4º rebaixamento do Vasco, pô. O time tá na 8ª colocação na Série B. Tem como ficar pior? Tem. Mas assim, o Lisca doido, na minha opinião, é um cara que vai conseguir implantar, porque assim, fica nesse folclore que é o Lisca doido. Irmão, ele entende de futebol. Ele é bom técnico. Ele é bom técnico. Esse folclore aí de que é doido, não sei o quê, isso é história, cara. Isso aí é só o folclore mesmo, que é um personagem do futebol brasileiro. Mas ele é um bom técnico, ele fez bons trabalhos. Ninguém faz 73 pontos com o América Mineiro numa Série B à toa, pô. Ele fez um bom trabalho no Juventude, ele não teve tempo suficiente de fazer um grande trabalho no Internacional. Então, assim, é um cara que já mostrou que o grande problema dele, talvez, seja justamente o temperamento. É um cara que já teve problema de relacionamento em outros clubes que trabalhou. Mas dentro de campo, ele entrega. Ele entrega. Então, assim, não é esperar um futebol maravilhoso do Vasco. O Vasco vai jogar toque me voe? Não vai, pô. Não existe isso. O Vasco tem que se preocupar em ficar no esquece G4 isso. na 38ª rodada e ponto final. É pontuar, Exatamente. mesmo. O Cazé, Pedrosa e Pedro, pra gente poder seguir com a pauta do programa aqui, o Lisca era a bola da vez para assumir qualquer time da Série A que derrubasse o treinador. O Vasco foi lá e pegou o treinador Internacional. antes. Né? Era a bola da vez do Inter. Do Internacional Meu queriam. irmão, ele estava sendo especulado em qualquer clube da Série A cujo treinador tá mal. Então, a história do Lisca é essa. Parabéns ao Vasco. Eu tenho muita fé que agora vai. Mas eu estou recebendo instruções aqui da Nave-Mãe. A Nave-Mãe tá pedindo para subir o hino. Que hino? Hino de quem? Do Maior do Rio? Então, maior do Rio? Já foi o Vasco. Maior do Rio? Então sobe. Qual é o maior do Rio? Foi o Vasco. A gente tem um convidado que é vascaíno aqui, gente. Isso é uma descortesia com o convidado. A tropa do Pedrosa vai marretar o programa pesado. Depois o apresentador é clubista. Eu nem eles não Flamengo perdoam, sou, tá? pô. Eu sou fluminense. A tropa do Pedrosa vai ficar bolada com isso aí, ó. Sobe o hino do Flamengo aí. Olha aqui, Pedrosa. Vamos comentar, vamos participar de tudo aqui. Eu vou até ficar em pé. Vou ficar em pé. Atenção, vou ficar em pé. Olha lá, vou ficar em pé do lado do escudo. Do escudo. Por quê? Porque amanhã tem Flamengo na Libertadores. A goleada diante do Bahia já é coisa do passado. Ficou no passado. O Fla iniciou a preparação para o jogo de amanhã da Libertadores. Tem novidade no time, olha lá, Rodô. O elenco foi de Salvador direto para Brasília, onde será o jogão de amanhã contra o Defensa e Justiça, pelas 8ª da Libertadores. Mesmo com a vantagem de jogar pelo empate, o Fla busca outra atuação de gala, como a do domingo contra o Bahia, para consolidar de vez a boa fase sob comando de Renato Gaúcho. O treinador, aliás, pode ter 2 reforços importantes. Bruno Henrique e Rodrigo Caio viajaram e se juntaram aos demais jogadores em Brasília. Ambos até treinaram com um grupo no CT do Brasiliense. O treino de hoje será determinante para definir a presença da dupla na partida decisiva. Outros 2 jogadores, no entanto, não viajaram para Brasília e são desfalques: Thiago Maia e Pires da Mota. Thiago ainda faz trabalho de reforço no joelho, como parte da programação para seu retorno gradual aos gramados. Já o volante paraguaio realiza tratamento para curar dores no tendão do tornozelo direito. O provável time para amanhã é Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou Léo Pereira e Felipe Luiz. William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Tá aí o escudo do Flamengo que joga amanhã. E lembrando que amanhã a gente vai ter uma ampla cobertura aqui no SBT Esporte Rio. Fique com a gente. Ah, mas o jogo é lá em Brasília. E daí? A gente tem repórter lá, entrando ao vivo aqui, com todas as informações do Rubro Negro, que por causa da questão do público, levou o jogo para o estádio Mané Garrincha. Pedro Certezas, eu vou começar com você. É o momento adequado... Atenção, polêmica. Agora cai polêmica. Atenção, vamos para a primeira... Polêmica!
É o momento adequado para colocar Rodrigo Caio de volta no time. Lembrando que o Flamengo foi eliminado na Libertadores passada porque colocou o Rodrigo Caio sem ritmo de jogo. E aí o Rodrigo Caio arrumou uma expulsão. A gente já viu esse filme. Pois é. Bom filme. Foi um filme que eu gostei, viu? Um Sou filme fã de cinema. Dependendo aí, dá pra brocar um Oscar, alguma coisa assim, por que não? Mas eu acho não que botaria, filme, não. A versão 2 desse filme não vai acontecer, não, viu? Acho difícil acontecer esse filme de novo. Tem que acontecer um desastre muito grande, cara. Desculpa. O Defensa, beleza, foi um jogo péssimo, bizarro, no jogo de ida. Mas o Flamengo é mais time que o Defensa e vem de uma vitória massacrante, né? Vem metendo 5 com hat-trick de Gabigol. Eu acho que tem que acontecer um desastre que eu não ficaria triste. Mas tem que acontecer um desastre muito grande, cara. E assim, Renato... Já aconteceu. Aconteceu. Então. Olha aqui, o Defensa perdeu de 1-0 na Recopa, não foi? Perdeu na Sul-Americana, Recopa Sul-Americana. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras em casa. Aí o Defensa reverteu para 2-1 no Allianz Parque. E foi parar nos pênaltis, e nos pênaltis o Defensa ganhou. Então, assim, ô Casimiro, eu acho muito arriscado botar o Rodrigo Caio. Eu não botaria, porque eu tava lá no Flamengo e Racing e eu vi o Rodrigo Caio chegar atrasado em 2 bolas e arrumar uma expulsão. O Flamengo, de fato, aconteceu isso. Acho que o Flamengo acelerou a volta do Rodrigo Caio. Na época, tinha muita desconfiança quanto a Gustavo Henrique e Léo Pereira. Hoje eu acho que está em outro momento. Mas ainda a torcida do Flamengo tem um pezinho atrás, é bom lembrar, né? A torcida do Flamengo pode estar um pouco mais confiante com o Gustavo Henrique, mas acho que o Léo Pereira ainda inspira cuidados aí, né? Com o torcedor do Flamengo. Mas é arriscado. Eu acho arriscado. Eu acho que está em outro momento. Acho que certeza tem razão, assim. Acho que, meteu 5-0 no Bahia, o Flamengo tá vindo numa grande fase, mas é bom lembrar, esse time do Defensa e Justiça é muito bem organizado, cara. É muito chatinho. Já veio aqui, já complicou a vida do Palmeiras, não dá pra dar o jogo como vencido, tem que jogar com seriedade. E se o Flamengo jogar com seriedade, a gente sabe muito bem que é muito difícil separado, né? Então, assim... Eu acho que o Renato não vai forçar a volta do Rodrigo Caio. Se ele voltar, ele vai voltar 100%. Eu acho que não tem como botar o cara 70%, 50%. Ano passado foi assim, né? Pois é, o Pedrosa, o Defensa que já eliminou o Vasco, inclusive, também. O Ribamar. Se não fosse, é isso que eu ia falar. Aquele jogo antológico. A atuação magnífica de Ribamar, isso tudo não estaria acontecendo. Cara, ele perdeu o quê? Não estaria no São Paulo. Ele perdeu 5 gols feitos. Com o gol do Cássio, entendeu? Mas vamos lá. Eu acho assim, cara, o Renato é um cara que tem uma história no futebol e tem condições de chegar num clube mesmo recentemente e falar, cara, você não vai jogar hoje. Por mais que o Rodrigo Caio tenha moral, ao mesmo tempo, ele, na minha opinião, ele deve continuar com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Para a torcida do Flamengo, como o Casé falou, acho que a confiança no Rodrigo Caio com meia perna é maior do que no Léo Pereira. Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão até do que você citou. É o que já aconteceu no passado, né? Mas, porra, vamos ser sinceros, ô Daniel. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. Deu ruim, mas entra o Pedro. Aí tem o Vitinho, que mal ou bem consegue fazer ali, ser um pouco efetivo. O Flamengo, mal ou bem, cara, é um time que, mesmo que tenha problemas defensivos, vai suprir lá na frente, cara. Vai suprir lá na frente, jogando com torcida, com um pouco de torcida, jogando em casa, entre aspas, né? Que a gente sabe que esse fator aí não existe, mas, ao mesmo tempo, eu acho que faz diferença o elenco absurdo que o Flamengo tem e vejo pouco risco nesse jogo. Pois é, e olha só, mais uma polêmica! E foi o telespectador que mandou pelo Twitter. Eu quero ver a polêmica do telespectador. Olha lá, polêmica! Bruno Henrique versus Michael. Outro patamar versus hashtag Messi da Várzea. Acho que o Leonardo olha só, Pedro Certeza, eu acho polêmico mesmo. Eu vou dizer por quê. Eu iria de Michael! Pedro Certeza, você iria de quem? Não, assim, o Bruno Henrique é muito melhor que o Também Michael. iria de Michael. Eu iria com o Michael no gol até. Polêmica! Michael no gol! Michael no gol. É complicado, assim, não tem como. O Michael tá jogando boa bem. fase, tem que dar os parabéns pro cara. Meritocracia, pô. Desde o Carioca, o cara, abriu mão da lua de mel pra treinar.
Pô, o maluco realmente... Dito isso, pô, Michael... Pô, irmão, tu tem metade do tamanho do Bruno Henrique aqui, cara. Tu bate aqui no cara, pô, no umbigo. Sacanagem. Não tem como, irmão. Sacanagem. Não tem como. É difícil, Daniel. É complicado. É Bruno Henrique, não tem jeito. Um passo do Bruno Henrique vale 3 do Michael. É muito diferente. É outra parada. Bom, eu penso diferente de vocês. Eu botaria o Michael por uma questão de meritocracia. Eu sou um sujeito que sou amante da meritocracia. Eu botaria o Michael pelo que ele vem apresentando. E o Bruno Henrique não vem apresentando um bom futebol. Mas, por falar em não vem apresentando um bom futebol, são 13h33. Sabe de que a gente vai falar agora? Vamos falar do Botafogo. O Botafogo joga hoje contra o Goiás em casa. É a chance de voltar a apresentar o bom futebol, Pedro Certeza. A chance da reabilitação depois da derrota no último sábado. Certeza coçando o olho, apoiando a cabeça. Ó a matéria do teu time aí, cara. Fica assim não, vambora, confiança, vai. O jogo acontece no Newton Santos às 7 da noite. O Goiás, adversário de hoje, é o primeiro time fora do G4 com 20 pontos. Mesma pontuação do quarto colocado, o CRB. Além disso, o time esmeraldino tem a melhor defesa do campeonato, com 5 gols sofridos em 12 jogos. Ainda sob comando do interino Ricardo Rezende, o alvinegro deve entrar em campo com Diego Loureiro, Daniel Borges ou Varley, Canu, Gilvan e Rafael Carioca ou Hugo. Barreto, Pedro Castro, Diego Gonçalves e Chay, Marco Antônio e Rafael Navarro. Com 13 pontos, o Botafogo é o 13º colocado da Série B. O time está a 7 pontos do G4. É preciso reagir, Fogão. Ô, Pedro Certeza está aí, o escudo do Glorioso. É muito bonito o escudo do Botafogo. Ô, meu amigo Pedro Certeza, que hino é esse? O hino do Goiás? Já soltaram o hino do Goiás? Porque, deixa eu explicar para o telespectador o seguinte, como a gente não tem o palpite irônico do Pedro Certezas no Botafogo, que ele vai dizer sempre que o Botafogo vai ganhar, a gente já sacaneia por conta própria e bota o hino do Goiás. Pedro, Joel Santana seria a solução para esse time aí? Ontem rolou esse burburinho. Sacaneio. A Cidinha Livre tentou forçar um Joel Santana ali. A resposta do Joel, foi uma manchete irresponsável. A resposta do Joel foi o seguinte: tamo aí, tá bom, mas tô cheio de coisa pra fazer também, sabe? Tipo assim. Se me chamarem, eu vou, mas eu não. Mas nem isso, ele falou de sacanagem. Tô cheio de coisa pra fazer. Não, cheio de coisa pra fazer. Cara, assim, desde o último jogo contra o Brusque, uma virada inacreditável que o Botafogo tomou muito por culpa do técnico e do Rafael Moura, tem que ser falado aqui também. Perdeu um gol inacreditável com o atacante, não pode perder. O atacante foi contratado para fazer gols, não pode perder. Nada mudou. Nada mudou. Não, ele pode entrar com o Varley. Não soltou mais nenhum nome, a diretoria não falou nada, sabe? É um negócio assim, impressionante que aconteceu. Então, eu espero, assim, óbvio, né? Espero que o Botafogo ganhe, mas nada me leva a crer que o Botafogo vai jogar bem, por exemplo. Nada me leva a crer isso. A gente vai esperar pra ver. E o Goiás é difícil, cara. 5 gols sofridos só, Casé, em 11 rodadas, pô. É complicado, é difícil, sim. O Botafogo, pra mim, né, é o favorito, mas, assim, o Goiás tá lá em quinto, tá a 7 pontos do Bota. É difícil, cara. Vai ser um jogo difícil. Agora também, né, o Goiás? Estão deixando o nosso fogão sonhar. O Goiás vem sem técnico. Também, né? O Goiás vem sem técnico. Mas o Botafogo também, ô Pedro. Eles estão em crise lá, frente, pô. Demitiram o Pintado. O que me preocupa é que o caos do Botafogo... O caos do Botafogo é pior que o caos do Goiás. Isso tá me deixando um pouco estressado. Ou seja, no duelo dos caos, o caos do Goiás contra o caos do Botafogo, na tua avaliação... Pior. Caramba, é perceber, Daniel. A que ponto chegou, hein? O Goiás tem um poder maior do que o Botafogo de mercado. O Aleph Manga tá no Goiás porque o Goiás pagou à vista. Sim. Você tem peças no Goiás. O Apodi tá no Goiás, seria titular. No Botafogo seria titular no Vasco. O Aleph Manga, o Bruno Mezenga. O goleiro Tadeu. Cara, assim, é muito complicado. Olha, é muito complicado. Pedro, manda um palpite aí, vai lá. O caos está estabelecido de forma geral, né? Goiás tem um elenco melhor, é mais organizado, tem mais chance de subir. 2-1 pro Botafogo. Vai, 2-1, então solta o hino do Goiás. Pronto, aí. 2-1. Olha aqui, eu quero falar mais um pouco. Goiás também. Como é que é, Casé? O Nicolas, que era do Paysandu, o Vasco sondou. Tá lá pelo Goiás.
Eu quero falar mais um Centroavante. pouco, Cazé, Pedro e Pedrosa, eu quero falar mais um pouco sobre o Joel Santana. Sabe por quê? Esse negócio ficou nos assuntos mais comentados do Twitter ontem, o dia todo. Ele deu uma entrevista, né, meio dúbia, né, para a Rádio Tupi. A Rádio Tupi botou no site e aí ficou todo mundo replicando aquilo, replicando, até a hora que o Joel se pronunciou lá no canal dele, dizendo que não tem nada disso, que estava dando, na verdade, uma cavada. Né? Tem aí o Joel falando, vamos ver Papai Joel, por que vocês me avisaram? Bota Papai Joel aí, bota Papai Joel falando aí, ó. Olha lá. Se o Botafogo te convidasse, você iria para o Botafogo? E eu respondi o que eu respondi pela manhã no nosso canal, que foi, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou. Não disse que eu estava acertado. O garoto me ligou mais tarde e me perguntou, você está acertado com o Botafogo? Eu falei, não, porque eu nem fui convidado. Como é que eu vou acertar uma coisa que eu não fui convidado? E eu fiquei preocupado, acima de tudo, porque as pessoas podem estar achando que eu estou me oferecendo ao Botafogo. Eu não estou me oferecendo ao Botafogo. Eu estou querendo dar minha ajuda, como eu já dei de outras vezes. Yes or no? Bad Joel Santana. Que put fire. Input fire. Tá no inglês Joel Joel Santana. Tem que chegar. Assim, eu não fui convidado ainda. Se convidar, eu vou. Me convidem que eu vou. Ô, Pedro, convida ele aí, então. Não, tá bom. Joelzão, brigadão por tudo que tu fez, meu camarada. Pô, irmão, mora no meu coração, Joel. Papai Joel, campeão 2010. Isso, Papai Joel, Jefferson. Dito grande isso, nome. Eu acho que seria uma boa, Joel. pior que o Chamusca. Polêmica. Pode ser. Casimiro tem condição de ser um trabalho pior do que os trabalhos do Chamusca? Polêmica! Não tem. Pior do que o Chamusca não convida tem. o Joel. Ó, Pedro, Mas aí. se você vai pegar um cara que é um pouquinho melhor que o Chamusca, o Joel também não sei. Não dá. Sabe qual é o problema, porra, cara? Gente boníssima, porra. Cara maravilhoso, irmão. E a história maravilhoso. Engraçado, fala inglês pra cá. Porra, mas não tá, gente. É você fazer isso aqui, ó. Assinar, ó. Vou ficar na Série B. Não. Vou correr risco de cair pra Série C. Aí... Mas, pô, o papai... Olha só, eu tava no... Eu cobri a última passagem do Joel pelo Botafogo, eu era o setorista, o repórter cobriu o Botafogo pelo Jornal Extra, e ficou uma lacuna ali, hein? Foi uma demissão que rolaram umas coisas nos bastidores ali que não foram muito legais, envolvendo alguns medalhões da época. Sacanearam o Joel. Pronto, em bom português, sacanearam o Joel. Mas vamos lá pro Twitter rapidinho. Pedro Certezas é bom ser... Calma, vai engasgar. O Pedro Certeza vai engasgar. Olha lá, ó. Ele vai ficar revoltado. Mano Menezes é um bom nome para o Botafogo. Polêmica! Não, peraí. Polêmica! Olha só, Pedro, acho que a galera tá bebendo água que passarinho não bebe. Não, mas o Botafogo tem dinheiro pro Mano Menezes, pô. Gente, o Botafogo não tem dinheiro pro Mano. Mano Menezes esquece, então, assim... Cara, não tem como. O Botafogo... Cara, é porque eu tava falando hoje mais cedo no De Placa na TNT Esportes. Cara, a pressão que esse treinador que vier vai sentir é inversamente proporcional à qualidade do elenco e ao dinheiro que ele vai receber. Então tem que vir um cara barato, que sabe trabalhar com um time horroroso e que vai sofrer uma pressão descomunal. Esse cara não existe. Esse cara não existe no mercado. Jorge Jesus, sei lá. Não, o Jorge não Jesus existe no trabalhou mercado. no time. Só Jesus que Não, tem. Jesus mesmo. Tira o Jorge, fez só Jesus. Exatamente. 13h41. Olha só, hoje tem Racing em São Paulo pela Libertadores. O Theo José tem um convite especial pra você. Rodou, olha lá. Oi, gente, mais uma vez eu estou aqui para fazer um convite todo especial para vocês. Hoje é dia de Libertadores da América aqui no campo do SBT e hoje é dia de decisão. Racing em Avejaneda, na Grande Buenos Aires, jogando contra o São Paulo. Só uma equipe vai continuar na Libertadores da América, vai chegar nas quartas de final. No jogo que aconteceu no Morumbi, tivemos um empate
empate de 1-1. Por isso, 0-0. Classifica a equipe do Racing por ter feito um gol fora de casa. 1-1. Vamos para os pênaltis. Qualquer outro empate classifica o São Paulo, ou claro, qualquer vitória, seja do Racing ou do São Paulo, aí o time passa para as quartas de final. A boa notícia com relação ao São Paulo, que 2 jogadores que estavam no departamento médico viajaram, o Miranda e o Rigoni, que são titulares e devem começar jogando juntamente com o argentino Benítez, que tem entrado sempre no segundo tempo, mas tem a possibilidade de ser titular hoje. A partir de 9h15, sintoma de um grande jogo, uma verdadeira decisão, Racing e São Paulo, aqui no campo do SBT. Ô, Crespo, sou eu mesmo, Daniel, Crespo. O negócio é o seguinte, o SBT vai passar o jogo para todo o Brasil. Se for eliminado, vai ser uma sacanagem nível nacional. Ô, Crespo, vê lá o que você vai fazer, hein, Crespo? Vai ser. Falou, um abraço. Quer me ajuda? Não, pode deixar que eu ajudo. Eu ajudo pelo coisa. Ô, Casimiro, vai ser um papelão do São Paulo mais tarde. Eu tô achando que, ó, sei não, hein, cara. Vai. Esse jogo tá a cara do vexame. Tá a cara do vexame. Mais, vamos ser sinceros, desculpa. Não é vexame. Não é vexame? Não é. Não é vexame? O São Paulo tá jogando, não é vexame. Beleza, não é. Beleza. São Paulo, desde o Campeonato Paulista, não joga mais futebol. Um empate em casa. Pô, mas o time do Racing é muito ruinzinho. O São Paulo não consegue fazer gol, Daniel. Mas até outro dia era campeão paulista, era o São Paulo, nega o... Ainda é. É o campeão paulista. Bom, o Pedro das Galáxias. Né? São Paulo tratou o Campeonato Paulista como uma Copa do Mundo. Se estourou todos os jogadores. São Paulo tá com um monte de desfalque. O Daniel Alves foi realizar o sonho dele, que é ser campeão olímpico. Tá desfalcando o time na Libertadores, olha que legal, bacana, né? Pedrosa! E assim, olha aqui, vou rolar pro Pedrosa uma polêmica! Manda aí. Pedrosa, você vai torcer pro Benítez hoje fazer a diferença e fazer bonito? Não, eu ia falar exatamente isso, irmão. O Vascaíno avisou. O Vascaíno avisou, pô. São Paulo achar que o Benítez, depois do que ele fez no Vasco, ia ser solução dos problemas, porque ele jogou bem no Campeonato Paulista, isso é loucura. Não foi por falta de aviso. Tá certo. Tem certezas? Cheirinho de vexame? Não, cara, eu não sei se é cheiro de vexame, mas assim, se der ruim, o Crespo vai embora, até porque existe uma ameaça iminente chamada Rogério sendo desempregado, Eita, né? Isso aí pro Crespo é um pesadelo, irmão. Tem que passar e passar jogando bem. Pessoal, vamos pro intervalo rapidinho, que o tempo tá ficando escasso aqui. Vamos lá. Temos que encerrar o programa. Valeu, Pedrosa. Obrigado pra tropa do Pedrosa. Valeu, Cazé. Valeu, Pedro Certezas. Tchau. Não é polêmico, isso aqui é polêmico. É o lixo, tchau. é o lixo. Tchau. Acabou o programa. Acabou.